Olá, líder de vendas, tudo bem? Meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da Venda Mais e especialista em alta performance nas áreas de vendas, liderança e gestão de equipes comerciais. Hoje eu quero falar com você justamente sobre isso, gestão de equipes comerciais. Estamos no começo de 2017, 2016 foi um ano super complicado e eu quero te ajudar a planejar seu ano para que você consiga atingir suas metas da forma mais organizada e planejada possível. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo aqui, porque provavelmente você fez o download de um e-book que eu fiz com 14 desafios que todo gestor comercial vai ter em 2017. Se você ainda não fez o download desse e-book, eu recomendo porque vai te ajudar a clarear muito na parte de planejamento de que você precisa fazer. O link está aqui nessa página, você pode fazer o download, é gratuito, você só faz o download e depois você vai ver que são 14 desafios. Hoje, especificamente, eu queria conversar com você sobre um assunto que surgiu com os meus alunos de um curso que eu tenho online que se chama Gestão de Equipes Comerciais. Então, são gestores que fazem um curso, todos os meses eles têm aula comigo, me apresentam trabalhos, eu avalio os trabalhos e dou um retorno para todos eles. Esses gestores estavam me falando no final do ano passado, em 2016, que eles estavam com algumas preocupações. Algumas delas eu coloquei aqui que eu quero citar, porque eu quero ver se você se identifica com essa situação e se você vê que isso aqui também está acontecendo com você. Então são todos gestores de equipes comerciais, dizendo que primeira coisa que eles estavam preocupados era manter sua própria energia, sua própria motivação elevada para poder fazer corretamente o seu trabalho. Segunda coisa, motivar e engajar a equipe. Primeiro, se motivar, certo? E estar sempre engajado, estar sempre bem para poder depois motivar e engajar a equipe. Terceira coisa que apareceu, desenvolver e treinar a equipe para que consigam atingir seus resultados. Uma das coisas que eu acho que ficou muito claro com esses 2 últimos anos foi que quando a economia começa a retroceder, você tem uma recessão, os clientes começam a comprar menos, o mercado fica mais concorrido, você começa a exigir mais dos seus vendedores e começam a surgir claramente necessidades de treinamento e desenvolvimento. Eu tenho alunos do GEC, eu tenho clientes da consultoria, então algumas mentorias que a gente faz com empresários que tiveram anos excelentes, mas a equipe comercial que teve resultados muito bons, nós vamos falar sobre isso provavelmente no futuro em outras aulas, tiveram algumas características comuns e uma delas era que o investimento em treinamento foi muito forte. Para quê? Para desenvolver argumentação, para saber negociar melhor, para levantar necessidades, para detectar oportunidades, para trabalhar mix. Então, tudo isso estava sendo trabalhado. Isso apareceu então aqui como desenvolver e treinar a equipe. Outra coisa que aconteceu, que claramente era uma preocupação, era pensar em novas formas de conseguir atingir as metas, porque os caminhos normais não estavam conseguindo levar a meta que queria atingir. Então estavam sempre pensando em plano B, plano C, plano D, e sempre procurando coisas novas. E aí vem aquele primeiro ponto de manter sua própria motivação, porque chegava uma hora onde estava sempre cansado e estressado e dizia, puxa vida, eu já tive todas as ideias possíveis, né? E continua precisando tirar coelhos da cartola para conseguir fazer com que a equipe venda mais, se motive, campanhas de vendas, né? Ideias de coisas diferentes para fazer. Depois apareceu muito forte prospectar novos clientes, inclusive quando a gente gravou alguns vídeos para o Circuito Venda Mais, que é o nosso congresso online, um dos dias foi especificamente sobre prospecção, porque pediram muito isso aqui, prospecção de novos clientes. E aparece definição do perfil do cliente ideal, aparece canais de venda, aparece custos de aquisição de cliente e todas as novas mídias que existem disponíveis e como você colocar metas de prospecção, tudo isso aparecendo como preocupação. Depois apareceu trabalhar corretamente mix de produtos e serviços para que os vendedores não fiquem só vendendo o que os clientes pedem e B, produtos ou serviços de valor mais baixo, que são os mais fáceis de vender, mas muitas vezes tem margem menor também. Então, trabalhar corretamente mix de produtos e serviços. Diminuir ou pelo menos controlar de forma eficiente custos de venda. As empresas estão sentindo que os custos de venda estão começando a aumentar, isso está corroendo margens de rentabilidade. Então você tem que estar o tempo inteiro avaliando custos de venda e, para terminar, talvez o mais importante, preservar ou tentar aumentar a margem e a rentabilidade da empresa.
Então, se você está nessa situação onde você tem que manter a tua própria energia e motivação como líder, você tem que vai engajar a tua equipe, desenvolver e treinar a equipe para conseguir atingir os resultados, pensar em novas formas de atingir as metas, prospecção de maneira organizada, trabalhar corretamente mix de produtos e serviços, diminuir ou pelo menos controlar custos de vendas e aumentar margens de rentabilidade, este vídeo é para você. Fiz uma pesquisa e um trabalho com os meus alunos desse curso o ano passado, do JEC, e perguntei para eles, todos eles gestores de equipes comerciais, quais foram alguns dos maiores erros que você cometeu esse ano e que você vê que poderia ter melhorado? Então, como eles têm que me apresentar trabalhos, eles vão me apresentando trabalhos mês a mês, e os trabalhos são sempre coisas que são implantadas dentro da própria empresa, na prática, então com a própria equipe ou com os clientes, e depois voltam e dão um retorno dizendo como é que foi. E aí a gente vai fazendo os ajustes. Então, mês a mês, você vai construindo uma sequência de projetos internos que vão trazendo resultados. Muitas vezes, os gestores, ao me dar feedback sobre isso, dizem, Raul, eu descobri que estava cometendo alguns erros. E aí veio para melhorar com esse projeto novo. Mas essa avaliação dos erros sendo cometidos é que eu queria comentar com você. Eu tenho trabalhado muito alta performance nos últimos tempos e uma das coisas que eu sempre defendo é a forma mais fácil de você começar a pensar em termos de alta performance é eliminando erros básicos que levam a baixa performance. E hoje eu quero falar então sobre os erros mais comuns na gestão de equipes comerciais. Quais são esses erros e como a gente pode evitá-los? Primeiro, erro mais comum. Falhas claras na liderança. A verdade é a seguinte, a maior parte dos gestores comerciais hoje assumiu a sua posição porque tem algumas características positivas muito fortes, mas não foram treinados especificamente para serem gestores comerciais. Então, quando você pensa na roda da liderança, em todos os itens que compõem o chá, conhecimentos, habilidades e atitudes de um líder comercial, você vai ver que a pessoa não recebeu treinamento formal adequado, nem capacitação para uma série de atividades. Então, quem que teve de verdade aula, por exemplo, sobre planejamento comercial, ou sobre como recrutar especificamente vendedores, ou sobre como treinar vendedores para que eles gostem do treinamento, eles aprendam alguma coisa nova, eles pratiquem o que foi aplicado no treinamento e que eles tenham resultados positivos. Como que você faz com que você faça um feedback bem dado para um vendedor, por exemplo? Quem é que já fez curso específico sobre isso? Pouca gente. Remuneração, por exemplo, outra área imensa de problemas. Você vê uma remuneração muitas vezes atrelada ao passado, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas então, as falhas de liderança tão claras quando você tem, por exemplo, desvios de conduta do líder causados, por exemplo, por estresse, por falta de conhecimento. Apareceu aqui, por exemplo, chefes sendo rudes, chefes que não dão feedback, reuniões desnecessárias ou improdutivas. Então, são falhas de liderança. O líder tem que estar o tempo inteiro vivenciando a liderança. A questão de eu falar uma coisa e fazer outra, todo mundo está prestando atenção. Então, quando eu tenho uma falha de liderança, isso depois se espalha pelo resto da equipe. Se você quiser realmente ter resultados muito, muito fortes da tua equipe e ter a tua equipe realmente engajada, você como líder tem que estar num processo permanente de melhoria também. Então, essa é a primeira falha, a falha de liderança, de formas de liderança. Quando que eu sou um tipo de líder? Quando que eu me comporto de um jeito? Como que eu faço para me comunicar com a equipe? O que a equipe espera de mim? Esta é a movimentação que precisa ter. Segunda falha mais comum aí já começamos a entrar num trabalho que é mais, porque aqui tem muito do lado pessoal, aqui tem muito de cargo mesmo, a questão da estratégia e do posicionamento. Quando você vai trabalhar uma ferramenta, por exemplo, o Scorecard em Vendas, é uma ferramenta que eu desenvolvi onde você traça metas financeiras, então quanto que a gente quer faturar este ano, este mês ou este período, e aí, metas mercadológicas, então o que eu tenho que vender de produto ou serviço para ter este faturamento financeiro?
Então, se eu falei que eu ia vender 100 mil, quanto que eu tenho que vender do produto do A, do produto B, do produto C, né, quantos projetos eu tenho que fechar, quantos contratos eu tenho que fechar para ter este volume financeiro? Então, veja que eu transformo a minha primeira meta, que é financeira, numa meta que eu chamo de mercadológica. O que eu preciso vender para ter este faturamento? Muito bem, aí eu abro a terceira meta, que é uma meta operacional. O que a minha equipe precisa fazer para ter este resultado? Então, quantos clientes a gente precisa contatar? Qual que precisa ser a nossa taxa de fechamento? Que mix que a gente vai trabalhar? Com qual porcentagem média de desconto a gente vai trabalhar? Quanto nós vamos ter de recompra? Quanto nós vamos ter de upsell ou de cross-sell? Quanto nós vamos ter de reativação de clientes inativos? Eu começo a abrir este planejamento. Aqui começa a aparecer claramente falhas de pessoas que não estão considerando todos os itens. E ao não considerarem todos os itens, começam a jogar uma responsabilidade muito grande e uma dependência muito grande do resultado da equipe comercial. Eu estou dizendo hoje para os gestores, a gente tem que trazer cada vez mais para nós, líderes, a responsabilidade do planejamento para que depois a execução fique por parte do vendedor. E a questão de posicionamento aparece o tempo inteiro. Tem um dos módulos do Jack que é só sobre posicionamento, onde eu falo muito sobre isso. Posicionamento, existem dois grandes posicionamentos, ou é preço baixo ou é diferenciação. Então o preço ou custo baixo e diferenciação concorrem entre si. O cliente sempre vai tentar comprar produtos com, né, ou serviços diferentes, com valor agregado maior, e vai querer sempre pagar o preço baixo. Então a questão do vendedor é vender o valor agregado e defender o que eu chamo da integridade do preço. Está defendendo a integridade de uma tabela de preço, de uma proposta de valor. Os vendedores não têm argumentação hoje para fazer isso. Quando você para avaliar de verdade o chá do vendedor, né, conhecimentos, habilidades e atitudes, para ele conseguir vender este posicionamento, não está acontecendo. Então o que está acontecendo no fundo é que eu tenho o que eu chamo do matar burro. A empresa está tentando se diferenciar ao mesmo tempo que os vendedores estão dando excesso de descontos e baseado nos descontos estão fechando suas vendas. Mas aí eu tenho uma situação que não se sustenta, a minha margem começa a ser corroída e o meu posicionamento não consegue emplacar no mercado. Isso fica claro quando você faz esse tipo de trabalho, esse módulo especificamente com a tua equipe de vendas. Terceiro grande erro aqui, eu estou indo rápido porque são vários, mas eu queria que você entendesse quais são para depois poder fazer uma autoavaliação. A terceira questão aqui é dos indicadores. Indicador é basicamente relatório, é planilha. E está cada vez mais claro que se você não trabalhar baseado em uma questão mais objetiva, se você não for objetivo, você está sendo subjetivo. E o problema da subjetividade é que ela tem altos e baixos, de muita inconstância. Eu não consigo avaliar exatamente quais são os pontos que estão acontecendo. Exemplo típico de você não trabalhar indicadores corretamente. Eu gravei até um vídeo sobre isso no ano passado, onde eu falava sobre a teoria do iceberg. Eu tenho um assinante da Venda Mais que entrou em contato dizendo: Raul, as minhas vendas caíram, e se eu não me engano, acho que era 40% no ano. E aí a gente foi olhar o que estava acontecendo e, de verdade, tinha 3 grandes indicadores que tinham caído. Primeiro, o número total de clientes entrando em contato. Segundo, o percentual de aproveitamento de contatos. Então, de cada cliente que entrava em contato, quantos estavam fechando realmente uma venda. E, para terminar, o valor médio da compra. Quando a gente conseguiu isolar que esses 3 indicadores eram realmente o problema, abriu a cabeça dessa pessoa, chamou a equipe e disse: ok, nós vamos trabalhar de maneira muito focada em reverter 3 indicadores específicos. Primeiro, o número de contatos, precisamos ter mais contatos. Segundo, o percentual de aproveitamento de contatos. Terceiro, o valor médio de compra. Veja que quando eu trabalho em indicadores, eu começo a trabalhar coisas que eu tenho controle. Acho que é uma das coisas mais importantes de você entender na gestão por indicadores. Eu começo a entender onde eu tenho controle, é onde eu posso agir. Se não, parece que eu dependesse do mundo, do mercado, do governo, da inflação, dos clientes, dos meus concorrentes, eu terceirizo o meu resultado. Eu não posso fazer isso, tenho que chamar para mim. Então, como que eu faço isso? Trabalhando em indicadores e definindo exatamente quais são. Quarto ponto aqui é recrutamento e seleção. Então, o recrutamento e seleção aparece o tempo inteiro nas pesquisas.
como uma grande dificuldade. Como é que eu faço para montar um time de campeões? Existe uma série de coisas, de recomendações que eu poderia dar sobre isso, mas uma das coisas que eu vejo aqui, o processo de recrutamento e seleção é falho. Quando os alunos vêm me dar feedback sobre o seu próprio processo de recrutamento e seleção, você vai ver invariavelmente que ele era curto demais, apressado demais e superficial. Acaba fazendo com que candidatos que não estão alinhados e que não eram adequados para a posição entrem num processo que às vezes é de 45 dias ou de 90 dias de um contrato de experiência, mas entrem nesse processo, não consigam passar por esse processo porque tem resultados muito baixos, a empresa acaba definindo que não vai contratá-los ou às vezes por falta de opção diz é melhor ter um mais ou menos do que abrir uma vaga nova e continua com mais ou menos e acaba que você fica com uma equipe super fraca. Uma equipe fraca é um problema para o gestor, porque uma equipe fraca que está desalinhada ou que não tem perfil, não é remuneração que vai mudar, não é a comunicação que vai mudar isso, às vezes nem o treinamento consegue mudar, é que o perfil da equipe não está correto. O que eu recomendo nessa hora? Eu recomendo que você inclusive trabalhe com os indicadores que você tinha aqui no processo de recrutamento e seleção. Existe uma forma muito organizada de você trabalhar isso, que é você criar o que eu chamo de roda das vendas, onde você pega todas as atividades de planejamento, de prospecção, de abordagem, de levantamento de necessidades, de proposta de valor. É um trabalho que é bem detalhado para você ajudar o vendedor a entender todas as suas tarefas e use esta mesma ferramenta para recrutar vendedores novos. Por quê? Porque você já vem sabendo se essa pessoa, se ela sabe fazer isso aqui, como que ela faz, o que ela acha, qual que é a opinião dela, e depois você complementa isso com a outra parte que é de conhecimentos e a outra parte que é de atitudes. Quando os nossos alunos começam o curso, geralmente o processo de recrutamento e seleção é feito por uma única pessoa e no máximo o roteiro de perguntas deve ter 8 ou 10 perguntas. No máximo. Então uma entrevista geralmente dura qualquer coisa entre 20 minutos e 60 minutos. Por isso que o processo é fraco. Uma das coisas que as pessoas estão tentando fazer é acelerar coisas que não deveriam ser aceleradas. É muito melhor você ter mais calma na hora de recrutar e selecionar, mas selecionar corretamente e aumentar imensamente, não é pouco não, é imensamente a probabilidade de um candidato rapidamente começar a mostrar resultados e permanecer bastante tempo com você, do que você fazer um processo capenga de recrutamento e seleção e depois trazer gente fraca para a equipe e aí ou fica com a pessoa fraca ou tem que abrir uma nova vaga e cria um ciclo vicioso que é muito ruim. Então você quer atrair campeões. Não cometa este erro, é um dos mais graves. Você pode eliminá-lo simplesmente sendo mais criterioso ou mais criteriosa e tendo mais calma na hora de decidir quem é que realmente deveria participar da nossa equipe. Quinto grande erro é o erro do treinamento. A Venda Mais fez, há uns 2 anos atrás, uma grande pesquisa, que inclusive é utilizada em muitas faculdades, muitos mestrados do Brasil, porque virou uma referência em relação ao assunto, sobre treinamento em vendas no Brasil. A verdade é a seguinte, 50% das empresas hoje no Brasil não treinam, ok? 50% das empresas no Brasil não treinam. Então eu tenho os outros 50%. Os outros 50% que treinam, desses 50% aqui, a metade desses aqui, que é 25%, treina uma vez por ano. Então eles têm uma convenção de vendas, uma reunião e chamam isso de treinamento. Isso não é treinamento, ok? Eu não tenho treinamento. Então, 75% das empresas hoje no Brasil não treinam. Eu tenho 25% que treina. Dos 25% que treina, quase a metade treina 2 vezes por ano, porque aí tem convenções semestrais. Isso não é treinamento também. Então eu elimino 12,5%. Eu fico que, de verdade, eu tenho 12,5% das empresas treinando. Está errado. Isso aí deveria ser 100%. E tem muita gente ainda que diz eu não vou treinar porque o vendedor já nasce pronto. Outro dia eu ouvi isso. Não nasce pronto. Isso é mais ou menos dizer que o jogador de futebol nasce pronto. Ah, então não precisa treinar. Ah, vai perguntar isso pro Messi, vai perguntar isso pro Neymar, vai perguntar isso pro Ibrahimovic. Os caras estão lá treinando. Então, não, cantor nasce pronto. Não nasce pronto. Passou horas e horas cantando, passou horas e horas tocando um instrumento. Não existe isso. Ainda mais no mercado que está mudando.
que todos os dias o vendedor está sendo exigido de formas diferentes. O que acontece se eu não treino ele? Eu, de verdade, estou preparando ele para se complicar lá na frente do cliente. Não pode acontecer isso. Raul, e se eu treinar a minha equipe e ela for embora? Olha, o que você prefere? Que ela fique destreinada? É essa? A Associação Americana de Treinamento e Desenvolvimento fez uma pesquisa anos atrás, específica também sobre treinamento em vendas, e mostrou que o treinamento em vendas tem geralmente entre 4 e 5 dólares de retorno por dólar investido. Pare para pensar quantas coisas dentro de uma empresa você pode investir que traz entre 4 e 5 dólares de retorno. Por que a maior parte das empresas não investe em treinamento? Porque consideram um custo e não um investimento. Por que eu considero um custo? Porque eu não estou medindo o resultado. Então, uma das principais coisas que eu digo é encare treinamento como investimento e seja rigoroso ao avaliar o resultado disso. E o resultado disso geralmente é medido de 4 formas diferentes. A minha equipe gostou do treinamento? Precisa gostar, porque senão não vai querer fazer de novo. Mas não precisa ser super divertido. Nem sempre todo treinamento é divertido, mas precisa ser útil. As pessoas precisam aprender alguma coisa e sentir que realmente valeu a pena. Segunda coisa é, aprendi alguma coisa de verdade, ou pelo menos revisei algo que é importante, então eu preciso definir o que vai ser revisto, o que vai ser ensinado. Não é só oba-oba motivacional. E aí as pessoas confundem também palestra motivacional com treinamento. Não é. O treinamento vai ensinar algo muito específico. Como lidar com uma negociação com a objeção a preço. Como fazer uma prospecção por telefone. Como fazer um fechamento em menor período de tempo. Como mandar e-mails que fazem com que as pessoas retornem. Isso tudo é treinamento e isso tudo está muito focado. Então, primeiro, gostaram. Segundo, aprenderam. Terceiro, colocou em prática. Porque não adianta nada ensinar toda a teoria e a equipe depois não coloca em prática. E quarto, vendeu mais? Esse é um grande indicador de verdade. E veja que se eu consigo justificar através do aumento de vendas o treinamento, então eu deveria fazer mais treinamentos. Concorda? Se eu coloco R$1 e tiro 4, eu digo, opa, espera aí, eu vou colocar mais R$1 aqui. Então eu vou colocar R$2, vou colocar R$10, porque está me trazendo resultado. Então, para 2017, coloque treinamento no seu planejamento, mas coloque como investimento e pense como investidor. Eu estou colocando R$1.000, estou colocando R$10.000. O que de verdade eu quero ter em troca e quanto eu vou tirar? E comece a exigir isso do treinamento. Você vai ver que vai ser melhor para todo mundo, até para a própria equipe, porque a equipe começa a vender mais. Veja que um vendedor, muita gente diz, não, meus vendedores não querem ser treinados. Claro, porque até hoje eles não conseguiram ver resultado disso. Agora, pare para pensar qual vendedor que vai dizer, espera aí, se eu faço esse curso, eu vendo mais, minha comissão é maior e ganho mais dinheiro no final do mês. Todo mundo vai querer fazer. A questão é de atitude e de você planejar corretamente o treinamento. A administração do tempo, até a administração do tempo. Os gestores hoje estão notando que eles estão sendo mais demandados pela equipe, então quando começou a ter recessão econômica, uma das coisas que aconteceu é que os gestores tiveram que se aproximar muito da equipe comercial. Começaram a ter que estar muito próximos no dia a dia para motivar, para ensinar, para fazer mentoria, para dar feedback, né, para fazer coaching, para mostrar caminhos, para dar opções, para fazer com que as metas realmente fossem cumpridas. Isso começou a fazer com que o gestor sobreacumulasse uma série de tarefas. Já tinha uma série de tarefas como gestor e começou a acumular ainda mais. Então, a gestão do tempo passa a ser fundamental. Caso típico hoje de muitos gestores que está acontecendo é que a vida pessoal começou a ser expulsa, de certa forma, do dia a dia, porque você passa a passar tanto tempo ou dentro do trabalho, ou pensando ocupado com o trabalho, que a tua vida pessoal começa a sofrer um pouquinho com isso também. Então são teus horários que começam a ser expandidos, finais de semana que começam a ser ocupados com isso, de noite você está trabalhando, e aí começa a misturar um pouco de tudo. Quando a gente trabalha corretamente, eu acho que tem a parte de planejamento, que é muito importante, mas a administração do tempo passa a fazer com que você priorize o que é realmente importante, aprenda a ser mais eficiente e consiga fazer o que você tem que fazer dentro do horário que você precisa fazer. Isso, inclusive, é excelente sinal para a equipe trabalhar corretamente a sua própria administração do tempo. Porque se o líder é desorganizado e não faz uma boa gestão, também está dando sinal. Volta aqui para a questão de liderança. Então, gestão do tempo
Eu sempre digo, de 5 a 10 minutos de planejamento no começo do dia fazem com que você ganhe 2 horas, tá? Então, o melhor investimento que você pode fazer é sentar todos os dias. Eu gosto, por exemplo, de fazer no dia anterior o planejamento, porque eu já sei o que eu vou fazer no dia seguinte. Eu gosto de acordar já sabendo de forma organizada o que eu vou fazer. Mas isso aí economiza muito tempo, facilita a tua vida, diminui teu estresse, dá mais controle, etc. E uma das coisas que meus alunos sempre comentam, que é uma das coisas mais importantes que eu ensino, é criar dentro da agenda espaço em branco para imprevistos. Porque senão o que acontece aqui é que você parece aqueles médicos que marcam uma consulta a cada 15 minutos. Bom, se o primeiro paciente se atrasa, todos os outros ficam atrasados também, um efeito dominó. Por quê? Porque está tudo encavalado um em cima do outro. Então, se você pega a agenda de um gestor comercial e estão todas as linhas tomadas, você sabe que vai se complicar, porque vão ter coisas que vão aparecer que estavam imprevistas. Então, tem que aprender a deixar bloqueado alguns horários que sejam especificamente para lidar com imprevistos. E também blocos de tempo para trabalhar algumas atividades. A gente fala bastante sobre isso no módulo de administração de tempo. Questão de rentabilidade é o 7º maior erro. Uma das coisas que eu desafio alguns alunos meus a fazer é venda com menos desconto, tá? Então, geralmente, rentabilidade aqui tem várias coisas aqui, mas as principais são, primeiro, custo de venda. Segundo, a questão de descontos. Em termos de descontos especificamente, eu posso trabalhar com buscar o 0 de desconto, e a gente faz campanhas de vendas onde os vendedores não podem dar desconto, ou eu trabalho em diminuir os descontos, então eu quero um percentual menor de descontos. Também é uma forma de você trabalhar. A percentual média da equipe é 8, vamos tentar trabalhar 7,5 esse mês, ou essa semana, durante um período específico de tempo, que pode ser uma campanha, uma promoção. É muito interessante depois quando acontece esse tipo de promoção, porque eu entrevisto os vendedores dos meus alunos. Então o aluno é o gestor. Mas ele, na equipe dele, tem os vendedores dele. Fazem a campanha de vender sem desconto. Geralmente, um vendedor ou uma vendedora ganha com resultados muito expressivos. Eu vou entrevistar essas pessoas. Invariavelmente, eles me dizem 2 coisas. Primeiro, eu tive que prestar muito mais atenção no que o cliente me dizia. Porque antes eu não estava prestando muita atenção, mas você tem que fazer levantamento de necessidades, você tem que detectar oportunidades, você tem que melhorar a tua argumentação. E o segundo ponto está justamente nisso. Por eu ouvir muito mais, eu tive que melhorar imensamente a minha argumentação e eu descobri que antes de verdade eu não estava vendendo. Eu não estava vendendo de verdade. Pare para pensar, são campeões de vendas que estão com resultados expressivos dizendo antes de verdade eu não estava vendendo. Tive que começar a vender de verdade quando me tiraram a muleta do desconto. Isso estava acontecendo todos os dias. Tem gente que, por exemplo, faz a campanha de dar menos desconto e a promoção é mais ou menos assim. Tudo que a gente der menos de desconto, 50% vai para o vendedor, 50% fica com a empresa. Então vamos dizer que dava 10% de desconto, agora vai trabalhar com 8%. Esses 2% nós vamos criar um fundo, e desse fundo 50% vai para o vendedor que não deu desconto e 50% fica com a empresa. Então cada um ficaria com 1%. Tem gente ganhando, por exemplo, 50 mil reais, dependendo do período da campanha e do tipo de venda sendo feito. Mas eu tenho foto de aluno meu com 50 mil reais o cheque. Eu tenho gente que no ano deu 50 milhões de reais a menos de desconto. Pare para pensar nisso. Isso vai direto para a margem de lucro. E você diz, Raul, a minha empresa é menor, a minha empresa não é tudo isso. Não tem problema. O que eu quero que você entenda é a lógica aqui de você fazer uma gestão de uma equipe comercial e você tem que parar para ver se realmente você está estimulando ou não a forma correta de vender. Porque uma coisa é você falar sobre isso e a outra é de verdade olhar se a tua equipe está realmente praticando isso no dia a dia. E quando os nossos alunos vão fazer isso, descobrem invariavelmente que existiam inúmeras oportunidades de melhoria, a ponto dos próprios vendedores dizerem, eu não estava vendendo antes. Eu achava que vendia, não estava vendendo. Agora eu estou vendendo de verdade. Muito bem. Aqui eu tenho uma parte que está totalmente alinhada com isso, que é a parte de remuneração. A remuneração, basicamente, dentro de vendas, ela é geralmente dividida da seguinte forma. Fixa,
variável, então comissionamento. Em alguns lugares eu tenho campanhas, bonificação, etc. Então eu vou colocar fixa, variável, é questão de bonificação em situações específicas. Dependendo de como eu organizo e planejo o meu composto de fixo ou de variável, eu estou estimulando um tipo de comportamento ou outro. Dependendo da minha carteira de produtos, dos serviços, certo? Então, o mix que eu tenho, eu posso estar estimulando meus vendedores a venderem produtos ou serviços mais rentáveis ou menos rentáveis. Você só entende isso quando você abre de verdade e para avaliar sobre o que de verdade eu estou pagando os meus vendedores. Eu deveria estar pagando meus vendedores sobre coisa que eles têm controle, porque eu quero estimular que eles façam mais de alguma coisa. Se eles não fizerem isso, ou se, por exemplo, eles naturalmente venderem mais automaticamente, eu estou pagando para eles por causa disso, eu estou remunerando por algo que eu não deveria. É muito comum, por exemplo, alunos do GEC passarem pelo módulo de remuneração e descobrirem que estavam pagando comissões mais altas sobre produtos com margem menor. É muito comum. Diz, nossa, como que isso aconteceu? Aconteceu porque 2, 3, 4, 5 anos atrás tinha um modelo de remuneração, foi ficando. Mas ficam muitas vezes presos ao modelo de remuneração que é do passado e que hoje não está alinhado com a estratégia e com o posicionamento que a gente quer. Então, você está, como gestor, engessado no teu modelo porque ele foi desenhado de maneira incorreta. Então, se você herda um processo de remuneração ou vem trazendo ele muitas vezes vai ficando muito pesado e te tira a liberdade. Aqui, então, você tem que parar para pensar e dizer, espera aí, como que eu posso melhorar esse processo? Você tem que estudar e tem que se aprofundar. Essa é uma das coisas mais importantes que tem, que influenciam qualquer atividade dentro da área comercial. Não tem treinamento, não tem feedback, não tem reunião, não tem convenção de vendas que mude uma remuneração mal alinhada. As pessoas não vão fazer o que elas não estão sendo pagas para fazer. Elas vão fazer o que elas estão sendo pagas para fazer. Então você tem que prestar muita atenção no que eu estou pagando, por que eu estou pagando, para onde eu quero que as pessoas vão, o que eu quero estimular, o que eu quero desestimular. E aí fazer com que a remuneração esteja alinhada com tudo isso aqui, e não que seja um item separado. Ok? Nono, campanhas de vendas. Campanhas de vendas, outro dia eu recebi um e-mail fantástico, ele dizia, Raul, eu fiz uma campanha motivacional que não motivou meus vendedores. Aí eu mandei um e-mail de volta dizendo, olha, meu amigo, então não é motivacional, certo? Uma campanha que não motiva os vendedores não pode ser chamada de motivacional. Mas as campanhas são super importantes. Eu acho que elas trazem a alegria, trazem energia, permitem que você direcione trabalhos, mas ela precisa ser feita de uma maneira muito específica. Eu já escrevi isso, foi capa da Venda Mais, tem artigo meu sobre isso, mas é uma das coisas mais importantes para parar para pensar. Primeiro, por que eu preciso de campanha? Segundo, quando que eu vou usar? Terceiro, que tipo de campanha eu deveria fazer? Quarto, qual é a duração dela? Quinto, que tipo de premiação deveria ter? Sexto, como que eu meço isso? Sétimo, como que eu lanço? Oitavo, como que eu atrelo a campanha com a remuneração, com rentabilidade, com o treinamento, com os meus indicadores e alinhada com a minha estratégia com posicionamento? Isso quando você está trabalhando tudo corretamente, isso é a coisa mais natural do mundo. Se não, o que você encontra é, de verdade, meio que um Frankenstein. Um pedaço de uma coisa, um pedaço de outra coisa, outro pedaço de outra. E aí, então, vai tentando, coitado do gestor, tentar equilibrar tudo. Não, deveria estar tudo alinhado. Quando você fez tudo isso aqui, campanha de venda é a coisa mais simples do mundo, mais gostosa de fazer, ganha dinheiro, todo mundo é feliz, comemora, etc. Mas está alinhada com o que está acontecendo. 10º erro, a questão da comunicação. Dentro de comunicação eu tenho não utilizar todas as ferramentas, não comunicar corretamente o que deveria ser comunicado, mas principalmente apareceram duas grandes questões aqui. Primeiro, feedback desestruturado, então não dá feedback da forma correta para a equipe de vendas, principalmente se você tem uma equipe grande, porque aí você tem que aprender a trabalhar com todo mundo, mas o feedback tem que ser 1 a 1. Pode ter feedback para o grupo, mas precisa ser 1 a 1. E se a equipe é grande demais, você precisa ser muito organizado, inclusive na gestão do tempo que a gente falou, para poder, como líder, dar este feedback. E isso tem uma estrutura correta que faz com que seja mais eficiente o processo, não só na questão da gestão do tempo, mas também no efeito que o feedback traz para você como líder e para o liderado, e depois a soma disso para o grupo como um todo. Então, essa é a primeira coisa, feedback. E segundo, reuniões mais produtivas.
Então, reuniões que as pessoas queiram participar, que cheguem no horário, que elas estejam engajadas, né, e que não seja só o líder falando. Reuniões mais produtivas o tempo inteiro surge como uma das questões aqui dentro de comunicação. Coisa que é fácil de melhorar se você souber pontualmente onde trabalhar e principalmente se como líder você estiver aberto a entender que isso pode ser melhorado e que o tempo inteiro você deveria estar dizendo como que a minha comunicação pode melhorar, como que o meu feedback pode melhorar, como que as minhas reuniões podem ser mais eficientes. O tempo inteiro alerta em relação a isso. E isso vai, de novo, na questão de liderança. Acho que uma das principais formas de você manifestar a tua liderança, de colocá-la em prática, é justamente através da comunicação. Então, o que às vezes a equipe considera falhas de liderança, se você parar para analisar, no fundo, não são falhas de liderança, são falhas no processo de comunicação que acabam afetando a imagem do líder. Então, quando eu melhoro isso aqui, a percepção da minha equipe sobre isso aqui melhora também. Ponto super importante para trabalhar. E para terminar, o último, e acho que é o mais grave, e eu deixei ele por último justamente por causa disso, é a terceirização. Eu só vou colocar a terceirização aqui da culpa. Quando eu fiz, tempos atrás, uma pesquisa com os gestores comerciais e assinantes da Venda Mais, que ou são assinantes da revista ou são alunos do curso, eu perguntei para eles, quais são as características mais comuns dos teus piores vendedores? Ó a pergunta. Quais são as características mais comuns dos teus piores vendedores? Apareceram uma série de itens e eu fiz um teste, então, que são 20, é um checklist com 20 itens que os piores vendedores geralmente acabam fazendo. É como você reconhecer um mau vendedor. Muito bem, quando eu estou fazendo um trabalho, um workshop só com gestores comerciais, eu posso aprofundar isso aqui. E uma das coisas que eu paro para perguntar é pegar esta lista e digo, ok, vamos analisar essa lista? Vamos. Está vendo esses 20 erros? A gente está dizendo que esses são 20 erros da equipe comercial. Como gestor eu vou fazer esta avaliação? Pare para me responder. Este erro número 1, ou número 2, ou número 3, qualquer um deles, poderia ser uma falha nossa relacionada aos indicadores que a gente está usando? Muita gente diz sim. Poderia ser uma falha de recrutamento e seleção? Isso está causando esse problema? Poderia. Poderia ser falha de treinamento? Poderia. Poderia ser uma falha de planejamento e de gestão? Poderia. Poderia ser uma falha que a gente não está prestando atenção em rentabilidade? Assim? Poderia ser que a nossa remuneração está estimulando? Poderia. E de repente faz um silêncio na sala e o que o gestor diz, espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Esses 20 erros mais comuns da equipe de vendas, uns 18 de verdade estão responsabilidade do gestor. E o gestor coloca a responsabilidade na equipe porque não está enxergando o seu próprio papel nisso. Acho que o mais importante de tudo isso é avaliar seu próprio papel. Quando você consegue assumir a responsabilidade disso, você começa todo este processo aqui de melhoria. Okay? Começando por assumir, eu preciso melhorar como líder também. Quando eu melhoro como líder, eu trago a minha equipe junto. E aí vou melhorar cada um desses pontos. A liderança, a questão da estratégia, a questão dos relatórios e indicadores, o processo de recrutamento e seleção, a parte de treinamento, planejamento e administração do tempo, rentabilidade, remuneração, as campanhas de vendas e a comunicação com a minha equipe. Fica tudo integrado. Então, gestora, líder de equipe comercial, você que assistiu essa aula até agora, eu queria que você fizesse essa reflexão. 2017 vai ser um ano que vai ter altos e baixos na economia, a gente vai ter mais um ano onde a gente está num processo recessivo que é lento para sair. O gestor não tem muito espaço para ser amador e não tem espaço para cometer erros que levam a baixa performance. Se você realmente quiser ter um ano melhor de resultados para sua equipe e um ano mais tranquilo para você, comece a trabalhar esses 11 pontos e melhore em cada um deles. Se eu fosse dar uma dica coach para você, minha dica seria: escolha qual desses pontos aqui é o mais importante e trabalhe especificamente nele. E aí pare para pensar, ok, qual desses aqui a gente pode melhorar? O ideal seria que você trabalhasse quase todos eles, mas se você tiver que priorizar e focar, você vai ter que parar para fazer essa avaliação e dizer: este aqui é o ponto de todos esses que o Candeloro falou, esse aqui que nós vamos trabalhar. E foque em melhorar esse.
Ok? Faça uma lista, faça uma reunião, discutam, façam uma reunião de brainstorming, pontos para melhorar, faça um projeto interno, melhore isso. Melhorou este ponto? Vamos para o próximo. Tá bom? Mas de maneira organizada, isso aqui são os maiores erros. Se você não cometê-los, você com certeza absoluta terá um caminho mais fácil para alta performance como gestor de uma equipe comercial em 2017. Grande abraço, obrigado, boas vendas e até a próxima aula.